Troca de Ideias e a Rádio Independente. Bom dia. Olá, bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. É um prazer estar aqui Bom com dia. você. E com certeza, né, a gente está aqui para falar dos nossos resultados, que o que a gente conseguiu captar dessa intenção aí de contratação para os temporários nesse momento que é o momento principal do varejo, né, que são as vendas agora do final de ano, né, com grande destaque sempre o Natal, mas também aí já com as datas, né, que estão cada vez com uma importância maior, como a Black Friday, inclusive, né, quando a gente pensa que logo mais adiante a gente também já vai ter o Dia das Crianças. E o que a nossa pesquisa mostrou é que, né, dentro desse conjunto do varejo, né, a gente entrevistou empresários que falaram que a intenção de contratar nesse ano, em relação ao ano passado, ela vai ser levemente superior. E isso é positivo porque a gente está vindo nesse momento já de uma retomada do mercado de trabalho, né? A gente tem resultados, né, que são muito parecidos com a nossa pesquisa lá de 2020, mas 2020 a gente chegou no ano, né, com perdas muito expressivas. A gente teve um Natal que realmente foi um Natal muito fraco, né, com resultados muito difíceis. E agora a gente está se encaminhando aí para esse final de ano em que esse maior movimento, essa maior circulação que a retomada, né, agora das atividades em função da vacinação, que a gente consegue avançar com segurança nesse sentido, tem permitido, com certeza ele vai refletir num movimento maior e as expectativas elas são muito positivas, sim, em relação a esse Natal. E, portanto, né, os lojistas, eles estão se preparando, né, para recompor as equipes, para ter mais pessoas, né, para fazer o atendimento no momento em que esse movimento ele vai ser mais intenso, e isso a gente conseguiu captar na nossa pesquisa. Giovana, em relação às pessoas que estão nesse momento de busca também, né? As empresas buscando ou passarão a buscar e as que estão, né? As pessoas que estão procurando essa vaga temporária e quem sabe ali para frente logo uma efetivação também nessa vaga. E como é que está a questão das exigências dessas empresas, né? Da contratação agora para esse ano? Sim, então, Rita, o que o nosso estudo mostrou é que tem exigências, né? A gente tem uma parcela importante dos empresários que vão estar atentos a alguns critérios na hora de fazer essa seleção. O que foi mais citado foi a experiência, né? E depois foi o grau de instrução. E o outro aspecto também citado foi a disponibilidade de horários. E daí também aqui a gente está num momento, né, em que a gente está tendo uma readaptação do funcionamento, né, das lojas. Quanto mais a gente consegue diminuir as restrições e aumentar o movimento, então o lojista ele está atento a isso, né? E claro, essa questão da experiência também, né? Já inclusive buscando um perfil que possa já ter atuado na área. E principalmente as vagas, elas são para vendas mesmo, né? Quase 90% dos entrevistados falaram que essa é a busca maior aí para completar as equipes nesse momento. E, claro, né, quem justamente, esse é um momento de uma grande oportunidade para quem está fora do mercado, se recolocar e estar atento justamente nesse momento da seleção, de se mostrar, né, uma pessoa disponível, uma pessoa que, apesar de não poder não ter experiência, né, que tem muita disposição de fazer diferente nesse momento, e inclusive, né, conseguindo aí essa contratação, mostrar o seu trabalho, porque tem chance de efetivação. 42% dos empresários diz que esse emprego temporário pode sim virar um efetivo depois. É muito importante esse dado que você cita, que mais de 40% desses trabalhadores podem ser efetivados justamente por conta do desempenho que vai ser feito. Então, por isso é importante isso que é mencionado em relação à disposição, a se colocar justamente no compromisso de alcançar os objetivos. Mas como que está sendo vista essa situação atual do comércio? A gente passou por dificuldade aí nos últimos anos, especialmente agora na pandemia, com redução de efetivo. O comércio e os serviços foram setores muito impactados. Como que a Fé Comércio está observando agora esse restante de ano e já projetando o ano que vem, tendo em vista que esse dado de aumento de vagas temporárias já é um dos dados positivos e que sinaliza uma retomada? Sim, então, com certeza. A nossa visão é, primeiro que a gente vem justamente de um ano muito difícil, né? E a gente teve um impacto muito heterogêneo, tanto dentro do comércio quanto dentro dos serviços. E nesse momento, agora que a gente se aproxima do fim do ano, né?
principalmente dentro do varejo, que foi mais afetado, né, que foi justamente esse varejo de produtos que são muito buscados para presentear, que a gente tem vestuário, tem calçado, eles fecharam o ano passado com perdas muito grandes e eles estão vindo numa retomada. E, inclusive, né, eles se beneficiam muito aí dessa maior circulação. Então, quando a gente olha, inclusive, para a geração do emprego, apesar de março, né, naquele momento que teve muito difícil, em que teve piora da pandemia e teve novas restrições, naquele momento a gente teve, de novo, né, resultados muito ruins, assim, redução das equipes. E depois, agora, a gente vem vindo uma recomposição, mas a gente consegue ver pelos dados, né, que a gente ainda tem espaço para avançar e que justamente com essa perspectiva mais positiva, né, os empresários eles estão buscando sim recompor as suas equipes para fazer o reforço agora no final do ano. Mas é muito importante, né, a gente lembrar que a gente está vindo nesse momento, tem esse espaço agora no segundo semestre, né, de crescimento em função desse avanço, né, na retomada aí rumo à normalidade, com segurança em função da vacinação, mas a gente está num cenário difícil, né, que isso também está no radar, né, dos lojistas de todo mundo, que é a questão justamente do impacto da inflação no bolso das famílias, e principalmente daquelas que têm menos renda. Então, apesar de a gente ter um movimento, né, positivo, depois de um ano muito difícil, a gente também vai ter um consumidor muito cauteloso, né, que vai buscar preço, vai buscar promoção, e aí também, né, vai buscar se informar muito antes de fazer a compra e precisa da atenção de quem está do outro lado, né, para fazer essa informação chegar e mostrar justamente quais são as condições que pode ter, né, em determinado estabelecimento para viabilizar a compra. E claro, a gente tem esse movimento forte agora no final do ano, que é justamente em função, a gente fala que é o movimento sazonal do Natal. Tem a busca por presentes, que daí sim vai dar, né, um fôlego aí e vai ter esse crescimento maior nesses setores do varejo que foram mais afetados. E a gente também tem todo o movimento associado, né, com as festas de fim de ano e toda a preparação do varejo em áreas, por exemplo, como o litoral, né, que se prepara para receber mais pessoas que também vão estar movimentando o mercado de trabalho e diante aí da expectativa de crescimento, né, nesse período. E pelo lado dos serviços, né, a gente tem uma situação que ainda é mais evidente de como eles dependem dessa resolução da pandemia. E aí a gente está falando principalmente de alojamento e alimentação, né, hotéis, restaurantes, porque ainda está com uma operação abaixo da capacidade total. E à medida que a gente consegue avançar e rumo a essa normalidade, é isso que vai permitir, né, que esses setores consigam voltar para as operações, aí um volume de vendas, de operação mais próximo a 2019, também com as pessoas se sentindo mais seguras em função justamente, né, da imunização, para voltar a demandar esses serviços. E é isso, principalmente nesse momento, que vai continuar puxando aí, né, o crescimento nos próximos meses, mesmo que possa ter esses entraves, né, que possa fazer com que esse crescimento não tenha tanta força, mas ainda assim vai ter crescimento, e a gente vai fechar esse ano, né, com um crescimento da economia em torno de 5, com um Natal muito positivo, e para o ano que vem, né, como a gente vai ter, o nosso cenário, né, é de não, a gente não vai mais ter todos os estímulos que a gente teve que fez com que a nossa economia pudesse retomar de um jeito mais rápido do que a gente estava imaginando. A gente tem um cenário inflacionário que a inflação não está só alta, mas está disseminada. Isso tem um impacto direto, né? Diminui a renda real das famílias e ainda a gente tem uma situação de mercado de trabalho que ainda está em recomposição. Então, tem muitas famílias, né, com a renda deprimida, que estão desempregadas. Então, a gente tem esse cenário, né, de que as condições, elas acabam remetendo, né, para o que a gente tinha, assim, as nossas necessidades antigas para fazer o crescimento acontecer, que são questões estruturais, né, e conta com esse desafio adicional de que é inflação alta, e para tentar controlar a inflação no ano que vem, a gente tem juros subindo. Então, o crédito vai estar mais caro, e com o crédito mais caro, ele tem justamente esse efeito de ter um desestímulo, né, a essa atividade econômica para tentar evitar que a inflação ela continue se disseminando. Então, no ano que vem, a gente tem um cenário mais desafiador, né, e que a gente deve voltar aí para um patamar de crescimento parecido com o que a gente tinha em 2019, antes, que fica, né, em torno de 1%. Mas essa
reta final aqui do ano, ela ainda vai ser uma reta final de crescimento, que a gente tem esse espaço, né, para ter essa retomada aí, principalmente dos serviços, mas também do comércio, que ainda estava com um patamar deprimido. Economista da FEComércio do Rio Grande do Sul, Giovana Menegotto, já nos encaminhando para o encerramento da entrevista em função do horário, mas eu só gostaria que tu comentasse mais um detalhe da pesquisa que diz que 79,1% dos estabelecimentos vão fazer essa seleção dos trabalhadores no próprio estabelecimento, um pouquinho diferente do que talvez algumas já tenham feito agora nos últimos tempos, né, em relação à rede social e tudo mais. Então, por isso que as pessoas devem ficar atentas também, é claro, à rede social, às divulgações das mais variadas formas, mas também ficar atento aos locais, né, de trabalho. Dá uma espiadinha, dá uma olhada como é que o pessoal vai fazer essa seleção. Com certeza, Rita, e esse é o ponto, né? É aquela o famoso anúncio, né? Nas vitrines, nas portas, que é bom, estamos contratando. Então, quem está olhando, né, para esse momento e esperando aí uma oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, tem que estar atento nas ruas, né, onde está circulando, porque a maior parte dessas contratações e dessas seleções vão ser nos próprios estabelecimentos, nas lojas. Então, toda atenção nesse momento, né? A gente tem aí um período que a gente vai, principalmente novembro, que tem um maior volume aí, os lojistas se preparam, né, principalmente para ter já mais pessoas dando suporte das atividades em novembro e também em dezembro. Mas ao longo desses próximos meses, né, a gente tem as contratações e por isso as pessoas elas têm que estar muito atentas, né? Economista da FEComércio, Giovana Menegotto, muito obrigado pela tua participação, pelas informações e até uma próxima e bom trabalho. Nicolas, Rita, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e contem sempre conosco aqui da FEComércio. Legal, muito obrigado. Agora 23 graus nesse momento.